Olá, meus irmãos. Quinta trombeta do Apocalipse, descrita como o primeiro ai. Lá, aqui no Apocalipse, nós lemos no final do versículo 8, alguns dias atrás, que haverão três ais. A quinta trombeta é o primeiro ai. Esse vídeo, meus irmãos, ele vai ficar um pouquinho maior do que o normal. Por quê? É muita informação e já estamos no capítulo 9. A leitura de hoje é do capítulo 9, o versículo 1 ao 12, porém eu não vou ler todos. Capítulo 1 do versículo 9, do capítulo 9, versículo 1 ao versículo 12. Eu vou ler apenas alguns para a gente tentar explicar o mais rápido possível, para que não fique também tão longo esse vídeo. Mas olha só o que diz a palavra de Deus. O quinto anjo tocou a trombeta e vi uma estrela que tinha caído do céu sobre a terra. E lhe foi dada a chave do poço do abismo. Veja, versículo 3. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra e foi-lhes dado o poder como o poder que tem os escorpiões da terra. O versículo 11. Tinham por rei sobre eles o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego é Apolion. Primeiro ai passou, e eis que depois destas coisas vem mais dois ais. Meus irmãos, estamos diante de um texto que, se a gente for pegar todas as pessoas que comentam sobre isso aqui, cada um vai trazer uma interpretação diferente. Mas, meus irmãos, uma grande maioria, principalmente os pré-tribulacionistas, eles levam para uma linha de raciocínio. Durante a grande tribulação, acontecerá esse episódio aqui, de na quinta trombeta, o Senhor Deus liberar uma praga sobre a terra. Isso aqui é o Senhor Deus liberando uma praga sobre a terra com o quinto anjo tocando a trombeta. Viu? E durante 5 meses, a gente vai ler aqui, durante 5 meses, vão sair demônios do poço do abismo para atormentar a terra. A Bíblia diz que eles se parecem gafanhotos, porém, meus irmãos, com cara de pessoa, com cara de humano, cabelo de mulher, dente de leão, né? Sim, asas como de gafanhoto, uma couraça de ferro e a sua cauda como a cauda de um escorpião. Essa foi a visão que o João ele viu. E foi dado poder para eles, para que eles tivessem durante 5 meses, atormentando a terra. Não era para causar dano a erva nenhuma, a árvore, a nada. Era as pessoas. Que pessoas, meus irmãos? As pessoas que não têm na testa o selo de Deus. Ou seja, meus irmãos, quando a gente olha para a história, se a gente pegar o livro de Joel, ele vai falar também de um exército de gafanhotos. Porém, no livro de Joel era realmente gafanhotos. Aqui no Apocalipse são demônios. E veja como acontecem as coisas. Os gafanhotos, eles vivem durante 5 meses. E durante 5 meses ele tem de fazer aquilo que ele nasceu para fazer. Destruir ervas, destruir plantações, destruir lavouras. E durante 5 meses também, a Bíblia diz aqui no Apocalipse que se esses aqui, parecendo gafanhotos, são demônios, vão sair para atormentar a terra. Exclusivamente pessoas. Quais pessoas? As que não têm a marca nem o selo de Deus na sua testa. Meus irmãos, de maio a setembro é a faixa em que
os gafanhotos eles vêm sobre a terra e atacam. Ou seja, por aqui a gente já tem mais ou menos uma data de quando vai ocorrer o ataque desses demônios. Porém, é durante a grande tribulação. Não sabemos quando, qual o ano, nem nada. Sabemos que durará 5 meses. E se seguir pela lógica, vai ser entre maio e setembro. E as pessoas, irmãos, vão ser ferroadas, vão receber ferroadas de como se estivesse sendo ferroados por escorpião. Uma ferroada de um escorpião, na grande maioria das vezes, ela não mata, mas ela dá dores alucinantes. Só falta deixar a pessoa louco. E as pessoas, nesse momento, devido a sentirem tanta dor, meus irmãos, sendo atormentado todos os dias por milhares de demônios, porque a Bíblia diz aqui que são milhares de demônios, e serão atormentados, eles vão preferir a morte do que buscar a Deus. Se a gente ler aqui, aí você vai entender isso. Eles vão preferir a morte do que procurar a Deus. Porém, meus irmãos, a Bíblia nos diz aqui que a morte fugirá deles. A morte vai estar neutralizada nesse momento, ela não vai conseguir agir. Hoje, as pessoas fogem da morte. Na grande tribulação, a morte fugirá dessas pessoas. Imagina, meus irmãos. Vai ser um tormento terrível. E na história, se a gente estudar sobre gafanhotos, os gafanhotos eles não têm rei. Eles se juntam em grupo, em bando e atacam. Nessa ocasião aqui, eles terão um rei chamado Abaddon em grego, Apolion em grego, Abaddon em hebraico e Apolion em grego. E Apolion significa, e Abaddon significa o destruidor. Há quem diga que aqui seja o próprio Satanás. E quando a gente olha para Apolion, parece que faz uma alusão ao deus grego chamado Apolo, já que o simbolismo de Apolo também era um gafanhoto, meus irmãos, se a gente for olhar para este lado. Porém, a gente vê um rei liderando esses ataques, meus irmãos. Imaginem na grande tribulação, demônios saindo do inferno, liderados por um rei chamado de O Destruidor. O Destruidor. O que ele vai trazer? Destruição sobre a terra. As pessoas serão atormentadas, elas vão querer morrer e a morte vai fugir deles. Então, meus irmãos, a quinta trombeta será o primeiro ai. Ai daqueles que estiverem na terra e não tiverem a marca de Deus em sua testa. Amém?